que narra a seguir aconteceu um pouco antes de Sherlock Holmes ter se restabelecido de uma enfermidade causada pelos enormes esforços despendidos no último caso. Um pequeno crime de província, aliás, muito pequeno para merecer sua atenção, Sr. Holmes. Depois daquele grande caso internacional, eu achei necessário tirá-lo de Londres e levá-lo ao campo. Assim, foi passar uns dias na casa do Coronel Hayter, um veterano morador das proximidades de Highgate. O descanso, porém, durou pouco. Logo na manhã seguinte, o mordomo do Coronel Hayter avisou Sófego. O cocheiro William Kirwan, que trabalhava havia anos na casa dos Cunningans, foi assassinado com um tiro no coração. O palpite do Coronel Hayter é que os mesmos criminosos que mataram William foram os que saquearam a casa do Sr. Acton na última segunda-feira. Deve tratar-se de algum problema da região. Neste caso, as casas de Acton e de Curran era exatamente onde poderiam interessar, pois são as maiores que há por aqui. Eles são os mais ricos. Não tínhamos nenhum disso no caso de Acton, mas nesse temos uma porção deles para seguir. E não há dúvida de que foi a mesma pessoa que visitou ambas as casas. O Sr. Curran viu da janela do quarto, e o Sr. Alec Curran viu do corredor dos fundos. Faltava um quarto para meia-noite quando soou o alarme. Ambos ouviram William, o cocheiro, pedindo socorro. O Sr. Alec desceu correndo para ver o que era. As portas do fundo estavam abertas, e quando chegou ao pé da escada, viu dois homens lutando do lado de fora. Um deles atirou, o outro caiu, e o assassino correu então através do jardim e pulou a cerca. O Sr. Curran, olhando pela janela de seu quarto, viu o indivíduo quando esse chegava à estrada, mas logo o perdeu de vista. Além do fato de que era um homem de estatura média e vestido de preto, não temos mais nenhum indício pessoal. Estamos, porém, fazendo rigorosamente investigações. Se for de fora, nós o descobriremos rapidamente, com esse pedaço de papel rasgado que foi encontrado entre o dedo indicador e o polegar do morto. O senhor verá que a hora aqui mencionada é a mesma em que o pobre rapaz encontrou a morte. Pode supor que o assassino lhe arrebatou o resto da folha. Holmes pegou na tira de papel que estava escrito: 1/4 para meia-noite, verá quanto pode ser. Este escrito é de extraordinário interesse. Quanto à possibilidade de ter havido cumplicidade entre o ladrão e o empregado, é uma suposição engenhosa, e, aliás, não totalmente impossível. Mediante a tudo que foi apresentado, resolveu entrar os 4 à casa do Sr. Cunningham. Entrevistamos o Sr. Cunningham e o filho que mostraram o lugar exato onde o ladrão pulou a cerca do jardim na sua fuga. E qual foi o resultado de suas investigações? A convicção de que o crime é muito peculiar. Nossa visita talvez possa descobrir alguma coisa que o torne mais claro. Creio que estamos perfeitamente de acordo, inspetor, em que o fragmento de papel na mão do morto, indicando a hora exata de sua morte, é de extrema importância. Mas aonde está o resto dessa folha de papel? Examinei o chão com todo cuidado, na esperança de encontrá-lo. Foi rasgado na mão do morto, porque ele o incriminava. Se pudéssemos achar o resto da folha, é claro que teríamos progredido muito na solução do mistério. Exatamente. Vale a pena pensar nisso. Há ainda outro ponto claro. A carta foi enviada ao William. Quem a escreveu não podia levá-la. Do contrário, transmitiria sua mensagem verbalmente. Quem levou-lhe a carta então? Ou teria sido enviada pelo correio? Já investiguei. William recebeu uma carta pelo correio ontem à tarde. O envelope foi destruído por ele. Excelente. Enquanto falava, 2 homens desceram a trilha do jardim, rodeando o canto da casa. Um era velho, de semblante grave, olhos fundos e tristes. O outro era um jovem impetuoso, cuja expressão brilhante e sorridente fazia um contraste estranho com o que nos trouxera ali. Podemos ajudá-la a recolher indícios? Acabo de me restabelecer de uma prolongada doença, mas já que estou aqui, quero ver os pormenores e colher umas pistas para resolver esse caso. Do que se trata? Ora, parece-me muito possível que a chegada desse pobre William não tenha se dado antes, mas depois de o ladrão entrar na casa. O senhor parece estar certo de que, embora a porta tivesse sido arrombada, o ladrão não chegou a entrar na casa. É muito claro, visto que meu filho Alec ainda não fora se deitar. Certamente teria ouvido alguém andar por aí. Há aqui pontos muito curiosos.
Não é extraordinário que o ladrão já tenha experiência, entrasse deliberadamente numa casa no momento em que podia ver pela luz acesa que 2 membros da família ainda estavam acordados? Ele deve ter agido com audácia e sangue frio. Claro, se o caso não fosse esquisito, não lhe teríamos pedido auxílio. Mas, quanto à sua ideia de que o homem teria roubado a casa antes de William atacá-lo, julgo-a absurda. Não teríamos encontrado o local desarrumado e dado pela falta dos objetos que ele levasse? Depende. O senhor deve lembrar-se de que estamos lidando com um ladrão muito especial, que parece ter linhas próprias de ação. Olhe, por exemplo, para a porção de coisas esquisitas que levou da casa do diabo. Uma bola de barbante, um peso de papéis e não sei o que outras bugigangas. Bem, estamos inteiramente em suas mãos, Sr. Holmes. Tudo o que o senhor ou o inspetor sugerirem será feito imediatamente. Holmes pôs cuidadosamente a tira de papel em sua carteira. A que horas se deitam seus criados? Cerca de 10 horas. Seria, portanto, natural que essa hora William estivesse também na cama? Perfeitamente. É curioso que na noite do crime estivesse acordado. Ficarei muito contente se o senhor quiser ter a bondade de nos mostrar a casa toda, Sr. Cunningham. Holmes andava devagar, anotando com cuidado a planta da casa. Eu podia adivinhar pela sua expressão que estava na pista certa, mas não podia imaginar, nem de longe, em que direção as suas deduções o levavam. Meu caro senhor, isso é sem dúvida desnecessário. Aquele ao fundo da escada é o meu quarto, e o do meu filho fica do outro lado. Deixe a seu critério se seria possível o ladrão subir até aqui sem nos perturbar. Muito obrigado. Creio que já vi tudo o que queria. Então, se for realmente necessário, podemos entrar em meu quarto. Se não for pedir demais... Holmes atrasou-se tanto que eu e ele éramos os últimos do grupo. Cadê Holmes? Desapareceu? Espere um instante. O homem não regula bem da cabeça, parece-me. Venha, pai. Vamos ver para onde foi. Palavra que estou quase concordando com o Sr. Alec. Pode ser efeito de doença, mas parece-me que... Suas palavras foram cortadas por um grito repentino de alarme. Socorro! Socorro! Assassino! Reconheci a voz de meu amigo. Saí como louco do quarto para o patamar. Os gritos vinham do quarto que visitáramos primeiro. Precipitei-me para lá. Ambos os Cunningham estavam curvados sobre a figura prostrada de Sherlock Holmes. O mais jovem apertava-lhe a garganta com ambas as mãos, e o mais velho parecia-me estar torcendo seu pulso. Num instante os separamos, e Holmes cambaleou para ficar de pé, muito pálido, evidentemente exausto. Prenda estes homens, inspetor. Sob que acusação? O assassino do cocheiro William Kirwan. Oh, Sr. Holmes, ora vamos. Estou certo que o senhor não quer dizer... Basta! Homem, olhe para a cara deles! É verdade. Jamais vi uma confissão de culpa mais completa em um rosto humano. O velho com uma expressão grave e sombria, que lhe marcava fortemente o rosto. O filho, por outro lado, perdera toda a altivez. A maneira impetuosa que o caracterizava e a ferocidade de um animal selvagem brilhava em seus olhos escuros. E o inspetor nada mais disse. Dirigiu-se para a porta e soprou seu apito. Dentro de poucos instantes, 2 policiais apareceram. Não tenho outra alternativa. Espero que tudo isso venha a ser um absurdo engano. Mas nesse momento, vi um revólver na mão de Alec. Solte, Alec, porque a prova mais importante está comigo. E sacou do seu bolso um pequeno pedaço de papel amarrotado. Era isto que realmente queríamos. O resto da folha? Exatamente. E onde estava? Encontrei-o onde imaginei que estivesse. Eu lhes farei a narrativa dos acontecimentos na ordem certa. É da mais alta importância na arte da dedução distinguir em determinados fatos os que são incidentais e os que são fundamentais. Neste caso, não tive, desde o princípio, a mais leve dúvida de que a chave de todo o problema tinha de ser procurada no pedaço de papel que o morto tinha na mão. Fiz então um exame cuidadoso no pedaço de papel. Logo me apareceu que ele formava parte de um documento muito importante. Aqui está ele.
Não notam qualquer coisa mais sugestiva a seu respeito? Tem um aspecto muito irregular. Meu caro senhor, não pode restar a menor dúvida de que foi escrito por duas pessoas. Se prestar atenção para os esforços de quarto e meia-noite e lhe pedir para compará-los com o de quanta, reconhecerá imediatamente esse fato. Uma breve análise dessas 4 palavras o habilitaria a dizer com a máxima confiança que o verá e o pode ser também são escritos com mão forte e o quanta com mão mais fraca. Como chegou a essa conclusão? Chegamos agora ao ponto mais importante. Os senhores talvez não saibam que o cálculo da idade de um homem pela sua caligrafia tem sido levado a considerável exatidão pelos peritos. Nesse caso, olhando-se para a mão forte e ousada de um e para a aparência muito arqueada da do outro, mas que ainda conservava sua legibilidade, embora os T's tenham começado a perder os cortes, podemos dizer que um era jovem e o outro avançado em anos. Há qualquer coisa em comum nessas duas caligrafias. Elas pertencem a homens que são parentes. Tudo tendia a enraizar em mim a impressão de que os Cunningans, pai e filho, escreveram o bilhete. Outro ponto a ser observado é o ferimento do morto, causado por uma bala de revólver atirada a uma distância de menos de 4 metros. Não havia enegrecimento de pólvora na roupa. Além disso, pai e filho concordam quanto ao local na estrada onde o homem desapareceu. Acontece, porém, que nesse ponto há uma fossa larga com lama no fundo. Como não houve indícios de pegadas de botas ao redor dessa fossa, não só fiquei absolutamente certo de que os Cunningans mentiam outra vez. Para chegar a ele, tive de me esforçar primeiro para descobrir a razão do primeiro furto em casa do Sr. Acton. Soube, devido a alguma coisa que o coronel nos contou, que há uma ação judiciária em andamento entre o Sr. Acton e os Cunningans. É claro que logo me ocorreu que eles tinham assaltado sua biblioteca com a intenção de se apossarem do documento que dá o direito ao Sr. Acton a metade de suas propriedades. Foi uma tentativa perigosa. O que eu queria era conseguir a parte da folha que faltava. Eu estava certo de que Alec ia arrancá-la da mão do morto e quase certo de que ele a devia ter colocado no bolso do roupão. E para esse fim, fomos todos à casa dos Cunningans. Entrando no quarto e vendo o roupão pendurado atrás da porta enquanto nos virava para lhe listar os bolsos. Entretanto, mal eu tinha conseguido o papel que estava num dos bolsos, como esperava, quando os Cunningans caíram sobre mim e me teriam assassinado ali. Quando Cunningan viu que a acusação contra ele era muito grave, perdeu todo o ânimo e fez uma confissão completa de tudo. Parece que William seguiu os 2 ambos secretamente na noite em que fizeram o assalto à casa do Sr. Acton e, tendo-os assim em seu poder, ameaçava revelar tudo para explorá-los. Todavia, o Sr. Alec era um homem muito perigoso para um jogo daquela espécie. William foi traído e alvejado. E caso eles tivessem apossado a carta toda e dessem um pouco mais de atenção aos pormenores, é bem possível que a suspeita nunca se levantasse. E a carta? Sherlock Holmes juntou os 2 papéis diante de nós. Estou certo de que os senhores não podem deixar de se deleitar com os traços de hereditariedade mostrados no P e no G. A ausência dos pingos no I, na letra do velho, também é característica. Watson, creio que o nosso tranquilo descanso no campo foi um verdadeiro triunfo, e certamente voltarei mais revigorado a Baker Street amanhã.